Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou muito feliz por ter-vos aqui comigo, ao lado de mim, para ouvir e aprender junto comigo. Porque vocês aprendem comigo e eu também aprendo com vocês, dos vossos comentários e da vossa participação aqui. Meu nome é Irina Rama, sou hipnoterapeuta, sou coach também e vos preparei aqui um tema. Um tema que acho que muitos de vocês dão-lhe muita importância e, do meu ponto de vista, acho que estão-lhe a dar importância demais. Mas eu quero trazer este tema aqui para falar, para explicar do meu ponto de vista o que é e como é que isso se processa e qual é a importância, o que é que quer dizer isso. Então hoje vou falar aqui sobre a limpeza energética do corpo. Porque de certeza já vos aconteceu sentirem cansaço, mesmo sem motivo físico, ou também emoções acumuladas que parecem não sair, parecem estar aí apegadas, coladas, ou até mesmo uma sensação de peso, aquela sensação de peso, de não conseguir respirar, mas que é difícil de explicar de onde é que sente ou porque é que sente isso. E porque nem tudo o que nós o que nós sentimos vem apenas da mente. Muitas vezes vem também do mundo energético, da parte energética. E a energia é algo que é fluido, mesmo que para mim a energia é como se fosse um gás, mas nós falamos que ela é fluida, flui, como se fosse um líquido. Isso é interessante, é algo que, do meu ponto de vista, não sei como é que vocês estão a ver energia ou como é que vocês percebem energia, mas para mim energia é como se fosse um gás, se fosse um fumo, é algo aí assim, mas depois ele é fluido, que vai e toma forma e mexe-se, movimenta-se. Então esta energia muitas vezes também, ela é que em forma de equilíbrio tem que ser fluida, mas em forma de desequilíbrio ela fica trancada, fica densa, fica bloqueada. E depois nós começamos a sentir isso. Isso é quase como se fosse, como nós muitas vezes falamos, que é energia acumulada, energia pesada acumulada. Então durante o nosso dia, ao longo do nosso dia, absorvemos muito mais do que nós percebemos. Ambientes, pessoas, emoções, e tudo isso fica registrado no nosso campo energético. E quando é que fica isso tudo registrado no nosso campo energético? Quando nós não estamos conscientes, em primeiro lugar, de nós, no segundo lugar, de tudo que está à nossa volta, e no terceiro lugar, que toda essa energia que está à nossa volta pode ficar registrada ou apegada ao nosso campo. E nós, quando não estamos conscientes, se não estamos conscientes, nós não libertamos. Então fazemos o que? Acumulamos sempre um pouco mais e cada vez um pouco mais. Então, o que é a limpeza energética? O que é? Ela é um processo de libertar. É o processo de libertar emoções, ou energia estagnada, ou padrões acumulados, vários tipos de bloqueios, pensamentos, tudo aquilo que nos faz ficar mais densos, mais pesados, mais tristes, aquilo que nos pesa aqui em cima, nos nossos ombros, no nosso pescoço e aqui também no nosso peito também. Isso não é algum místico. Se calhar alguém pode ver isso como um místico. Ai, mas eu não vejo, então eu não sei, então eu não percebo. Não, não. Não é nada de místico. É um processo natural, é um processo natural de equilíbrio interior. E é o equilíbrio natural, o equilíbrio interior. Como eu digo, nós também somos energia, mas também temos essa parte densa com o nosso corpo físico. A nossa energia circula e depois manifesta-se no nosso corpo físico. E essas emoções densas, quando estão aí acumuladas, seja que sejam criadas por nós próprios, através das nossas experiências, através dos pensamentos ou das experiências passadas, ou as emoções densas que criamos, permitimos que se manifeste dentro de nós em relação com outras pessoas, em conversa ou em discussão, ou algum debate, não importa, fica também no nosso corpo, porque nós precisamos disso, e essas emoções densas, depois, quando nós não libertamos, não nos tornamos conscientes disso tudo o que aconteceu, fica preso no nosso corpo, um, fica como um bloqueio, em primeiro lugar, ao nível energético, porque eu vejo assim, a nossa energia tem uma cor e quando nós começamos a ter emoções
densas, de frequência baixa no nosso campo, a nossa energia começa a mudar de cor. E se ela era muito larga, começa a ficar mais estreita, começa a ficar mais densa. E o nosso campo energético começa a ficar muito mais tensionado. E isso tudo sente-se também no nosso corpo físico. E o que eu digo, isso é um processo normal, um processo natural, que acontece, não é algo que alguém queira que nós fiquemos assim, e também não é algo que nós queremos que ficamos assim. É algo que acontece normal, é a energia e a densidade física, é assim que funciona. Só que a parte importante aqui é que nós temos que tomar consciência disso e começamos a passar o nosso processo de higiene. Um, a higiene, como fazemos nós no nosso corpo físico, lavamos os dentes, a cara, tomamos banho, cuidamos dessas coisas, também a nossa energia precisa desta higiene. Disso, e como? É como digo, é sempre para mim a tomada de consciência. E hoje eu li em algum sítio sobre isso da tomada de consciência e lá dizia uma coisa do género, porque eu sempre foco na tomada de consciência. Nós temos que tomar consciência, nós temos que ser mais conscientes, temos que aumentar a nossa consciência. E estive a ler não sei aonde que a consciência isso é igual a sofrimento. E depois eu fiquei logo a pensar, não sei, mas depois cheguei a uma conclusão que sim é verdade. A pessoa que escreveu isso de um ponto de vista ou do outro está certo. Porque o que é a consciência? A consciência é mudar algo dentro de nós. É trazer uma nova verdade ou transformar uma verdade numa outra verdade. E quando nós fazemos isso, quer dizer o quê? Que aquilo que nós somos já deixa de ser, começa a transformar, começa a tomar outra cor, começa a tomar outra forma. E com isso nós estamos a sair da nossa zona de conforto. E as zonas de conforto são como? São desconfortáveis, são com sofrimento. É mais ou menos isso que acontece. Porque tu, quando tomas consciência de uma coisa, tu percebes que aquilo não é bom e começas a tomar ações para isso. E essas ações trazem-te uns resultados que podem ser desconfortáveis para ti. Por exemplo, podes tomar consciência de alguma coisa e começas, por exemplo, já não te dar bem com tanto com os teus amigos todos, ou começas a ter conflitos no trabalho, na família. É neste sentido que a consciência traz sofrimento. Mas traz sofrimento porquê? É porque nós estamos acomodados e gostamos de estar ali e queremos ficar ali porque estamos bem, só que, como digo, nós somos parte física densa, o nosso corpo físico, mas também somos energia e a energia nunca está estagnada. A energia, quando começa a ficar estagnada, o nosso corpo começa a adoecer. E como nós não queremos que o nosso corpo adoeça, porque depois dói, a energia tem que estar sempre em movimento. E quando a energia está sempre em movimento, ela sempre transforma-se, sempre traz coisas novas, expande-se, contrai-se, o nosso corpo sente isso. E depois nós no físico temos que fazer essas ações para acompanharmos essa energia. E daqui que eu concordo com a consciência ou a tomada de consciência, isso é igual ao sofrimento. Ok? Mas voltando aqui ao nosso tema na limpeza energética do nosso corpo, como já tinha dito, como nós fazemos, porque isso de ficar emoções ou energia estagnada é o processo normal, natural do nosso corpo, porque não é algo com o qual é que nós já nascemos conscientes, nós sabemos isso, mas somos inconscientes disso e depois, durante a nossa vida, cabe-nos a nós nos lembrar disso e começar a, a fazer. Por isso é que nós temos o nosso corpo físico e desde pequeninos aprendemos a cuidar do nosso corpo físico, fazer a higiene do nosso corpo físico. E depois, quanto mais nós crescemos, tornamos-nos mais adultos, devemos nos tornar mais conscientes e da parte energética também. E quando nos tornamos conscientes da parte energética, começamos com o corpo físico, aprendemos com o corpo físico a fazer esta higiene, para que depois, quando começamos a nos tornar conscientes do nosso corpo energético, também começamos a aprender a tomar ou fazer uma higiene no nosso corpo energético. É para que a energia seja sempre fluida, para que as coisas venham, o novo que nós queremos e o velho que se vá embora. É assim que funciona. E vou falar sobre alguns sinais que têm energia acumulada ou energia estagnada. Por exemplo, tem um cansaço constante, ou sente-se irritado sem algum motivo, ou tem pensamentos repetitivos, ou tem aquela sensação de peso emocional aqui no peito, ou tem dificuldade em avançar. E há muitos mais outros sinais
as coisas começam a andar muito bem, começam as coisas a estragar na vossa vida, começam a sentir-se mais tristes, ou começam a ter relações, ou as pessoas, parece que com as pessoas que vocês tinham um bom relacionamento, parece que o relacionamento já começa a ficar mais difícil, mais complicado. E isto tudo, de maneira nenhuma, é sinal de fraqueza, tudo sobre, pelo contrário, é sinal de uma sobrecarga energética, ou de energia estagnada, ou de alguns bloqueios no vosso campo energético. E é isso que vocês têm que ver, esses sinais no vosso corpo físico, os sinais que o vosso corpo físico vos dá. Isso, em primeiro lugar, fala do vosso campo energético, que está um bocadinho sobrecarregado, e também isso depois no corpo físico. E estava a falar há uns dias atrás com uma amiga minha, estávamos a falar deste cansaço. E estava-lhe a dizer a ela, há momentos em quais estamos energética e fisicamente cansados, e há momentos em quais estamos energeticamente bem, mas fisicamente cansados, mas não há momentos que energeticamente temos cansados e fisicamente temos bem. Não há. Porquê? Porque o corpo físico é o último nível. Um, Ele está sempre a dizer, a falar qualquer coisa. Por exemplo, pode acontecer que estamos energeticamente cansados e também estamos fisicamente cansados, porque isso se sente. Podemos sentir, por exemplo, o corpo físico está cansado, mas o corpo energético não. Quando, por exemplo, isso acontece, imagina que podes ir fazer algum desporto, ou podes ir fazer exercícios de força, musculação. O teu corpo sentes que está cansado, aquela coisa, mas por dentro, a tua energia, sentes que está muito forte, está muito ativa, ainda por dentro te sentes muito viva, muito vivace, muito enérgico com coisas que podes fazer. E se dás um bocadinho de descanso ao teu corpo físico, aquela energia, aquela força que tu tens, aquele bem-estar energético que tu tens, depois passa pelo corpo físico. Por isso, nunca acontece que o teu corpo físico esteja cansado, esteja bem, mas o teu corpo energético esteja cansado. Porque sempre quando a energia está mal, depois o corpo físico sente. E quando tu não fazes nada para o teu corpo energético ficar bem, isso depois vai para o teu corpo físico. Por isso, sempre o corpo físico é quando ele já está cansado, já ele está mal, e isso é porque já está o último nível. Quer dizer que o energético aí atrás já está cansado. Não sei se perceberam aqui a minha ideia que eu quero dizer, mas pronto, se não entenderam, podem escrever aí no comentário que eu depois tento explicar de outra maneira, para ser mais fácil. E como é que nós acumulamos energia, vamos dizer assim? Ou o que é que ou quais são as ações, ou o que é que nós fazemos, ou como é que nós permitimos, através de que é que nós permitimos que se acumule esse tipo de energia em nós. Por exemplo, pode ser através de relações intensas ou desgastantes, relações tóxicas, em ambientes pesados, emoções que, por exemplo, não são expressas, ou palavras que ficam entaladas aqui na garganta, experiências mal resolvidas, por exemplo, tiveste uma situação com alguém, ficaste magoado com essa experiência, ou tiveste uma experiência traumática e depois não foste trabalhar este trauma. É através dessas situações e muitas outras, podes começar a acumular esta energia estagnada. Acumular como? É fazeres, como eu vou dizer, os canais por onde circula a energia no teu corpo fica mais estreito, a energia começa a não caber e depois há momentos, sabem como é que eu vejo isso? Tal e qual como somos trombosos, as nossas veias sanguíneas, quando estão saudáveis, está certa e o sangue circula, mas quando começas a não ficar bem, já começa as veias ficarem mais estreitas, seja por gordura, seja por outras coisas, aí fica mais, e o sangue já não consegue passar e estás a desenvolver o risco de tromboses, de criar coágulos de sangue. Claro, são aí outros fatores, mas assim, em linhas gerais, para vocês entenderem como é que eu vejo a circulação energética no nosso corpo. E é mais ou menos isso também que acontece. E essas coisas todas que eu mencionei acima, as relações, as experiências mal resolvidas, ou as emoções, as palavras que vocês não estão a dizer, as pessoas, os ambientes à vossa volta, se isso tudo não está processado, ele fica entalado, começa a ficar bloqueado no nosso corpo. E como é que nós vamos limpar isso?
nós não vamos limpar isso. Nós não vamos limpar essa energia estagnada. O que nós vamos fazer é nos vamos tornar conscientes dela. Quando, esta limpeza energética para mim é isso, é tornarmos-nos conscientes do peso ou daquilo que está no nosso campo energético. E como é que nós podemos fazer isso? É através da respiração consciente, respirando conscientemente, podemos sentir no nosso corpo onde há algum bloqueio, sentimos alguma pressão, algum peso, alguma coisa. Através de silêncios, através de introspeção, fazendo as perguntas certas, também através disso podemos começar, de uma maneira ou outra, a tomar consciência de nós. Também em contacto com a natureza, e eu já falei sobre um vídeo, falei bastante bem, em caminhadas meditativas, se não me engano, no contacto com a natureza, qual é o impacto da natureza na nossa tomada de consciência, e também terapias aconselho para as pessoas que querem libertarem-se ou tornarem a energia no campo delas mais fluidas e revigorarem o corpo físico e terem uma qualidade de vida muito mais satisfatória e muito mais desejada. E, e, e com isso tudo que quero também acentuar e acho muito importante, fora da tomada de consciência, não é tão importante a técnica que vocês vão fazer, ah, porque vocês podem fazer as técnicas todas, mas do momento que vocês não têm intenção e não são presentes naquela técnica, a técnica não vai funcionar. Mesmo que vão fazer respiração e começam a respirar, mas estão a pensar não sei aonde, isso não ajuda a nada, isso não faz nada. Vocês só estão a oxigenar o vosso corpo, não estão a fazer mais nada. Ou no silêncio, estão não sei aonde, de olhos fechados, em posição do lótus a meditar, mas os vossos pensamentos pensam não sei aonde, o que é que vão fazer no jantar, o que é que vão dizer os vossos filhos, porque é que para aquela pessoa naquele dia não lhe respondeu a essa coisa, ou não lhe disse outra coisa, ou esqueceu de dizer não sei a quem. Não, é silêncio, introspeção, respiração, sempre consciente. Mesmo terapia, se vão fazer terapia e a pensar que o terapeuta vai vos ajudar, o terapeuta vai fazer para vocês, que vocês sim também estão enganados. Nisso não acontece. Vocês têm que estar com intenção e com presença, inclusive na terapia, que senão vão jogar o vosso dinheiro fora, não vai funcionar. Quando vão fazer terapia, as pessoas que vêm ter comigo, desde o início eu digo, estás comprometido para te sentires bem. Se a pessoa não estiver comprometida com os trabalhos de casa que eu vou dar, com os exercícios que eu vou dizer que tem que fazer, se a pessoa não está comprometida com isso, não vale a pena. E eu me comprometo só com as pessoas que estão comprometidas com elas próprias. E eu funciono assim. Porque o meu intuito não é fazer dinheiro, o meu intuito é guiar pessoas a se tornarem poder, terem o poder nas mãos delas. É isso que eu faço. E aqui, essa energia, ou aqui vem agora a cabeça, voltando-me aqui ainda na formas como limpamos a nossa energia, há aqueles banhos, os rituais que se fazem, pronto, também podem funcionar. Funcionam porquê? Porque quando vocês vão fazer um banho, e funcionam só quando vocês põem intenção naquele banho. Se vocês vão pôr, como eu digo, só uma respiração simples, é só oxigenam o corpo, não estão a fazer nada, o banho, mesmo com sal, com ervas, com alecrim, com lavanda, com arruda, não interessa com o quê, se vocês vão por aí e vão entrar pensando que o banho vai fazer alguma coisa para vocês, não, o banho não faz nada. Mas se vocês vão preparar o banho com intenção, com presença, conectando-se com cada coisa que vocês vão pôr naquele vosso banho, o que é que vai fazer? E vocês entram no banho, imagina como vocês fazem um banho, imagina o efeito do banho sobre vocês. Aí sim, acredito que pode funcionar. Eu não vou dizer que um banho vai limpar toda a vossa energia, mas o que acredito é que por momento vai aliviar um bocadinho. Porquê? Porque o banho funciona quando você está consciente daquilo que causou este bloqueio, ou daquilo que causou esta estagnação, ou essa acumulação de energia no vosso campo. Porque para mim os banhos é quase como se fosse a tirar os sintomas, mas não estão a tratar a doença. É isso que eu vejo. Para mim, o tratamento da doença tem a ver se com a respiração consciente se faz, porque a respiração consciente
através da respiração consciente consegues ir em estados de silêncio e introspecção, e com as perguntas certas no estado de silêncio e introspecção entras no estado de consciência ampliados, e com as perguntas certas consegues receber respostas e consegues seguir a causa. E eu sei que é um bocadinho difícil, complicado, porque até para mim que trabalho com isso, às vezes quando quero fazer isso, às vezes a minha mente vai vaguear. Porquê? Porque nesse momento o mental tens que pôr a dormir, mas por outro lado precisas do mental para te guiares nesse tipo de processo. Por isso é mais fácil, mais simples, é ir com o terapeuta. O terapeuta, ele é que tem o mental ativo, o teu mental está calmo, está relaxado, ele te guia para onde tu tens de ir, só que tu tens que fazer o trabalho conforme aquilo que o terapeuta te guia. É assim que vejo eu as coisas, as terapias, como funcionam. Ok? Espero que me esclareci aqui, porque lembrei-me que pus aí uma nota na minha cabeça, não esquecer do banho. O banho é muito importante e tenho que fazer esta nota. Como é que eu vejo? Mas há aquelas pessoas que acreditam no banho, que fazem bem. Sim, está tudo bem. Eu acredito que sim, que fazem. Mas como eu digo, é por momento. Tal e qual como vejo, por exemplo, não vou me esticar agora, mas o Reiki também. O Reiki para mim também é quase como se fosse um banho com sal. O Reiki, quando tu vais, faz o quê? Traz-te um ar fresco de energia mais suave, mais leve, na tua acumulação, na tua densidade energética, e logo no início tu te sentes bem. Mas passado 2, 3 semanas, tu voltas outra vez na mesma posição, no mesmo estado, na mesma densidade energética. Porquê? Porque o Reiki não vai curar a causa, ela só te dá um refresh àquilo que tu tens. É como é que eu vou dizer? É quando nós fazemos limpeza em casa, ou fazes uma limpeza assim, só vares o chão e passas o pano só onde se vê, e fica assim aquele ar de está um bocadinho mais refrescado, ou um, falta uma palavra em português, vem em romeno, pronto, não interessa, vocês entenderam. E outra coisa na limpeza é quando vocês tiram tudo e limpa tudo e arrumam as coisas todas e limpa, por exemplo, todo o decor que vocês têm, o pó de todo o sítio. Aí sim, é outro tipo. Aí já, com aquela outra limpeza superficial, se calhar 2 dias sente-se bem, mas depois volta outra vez tudo igual. Mas quando fazem aquela limpeza muito mais fundo, pelo menos uma semana à vontade, é que sentem a frescura e a limpeza dentro de vossa casa. E tal e qual como eu vejo essa situação com o Reiki. Eu também tenho cursos de Reiki, também aplico Reiki, mas como digo, aplico pontualmente, rápido, no momento, quando eu sinto que preciso de uma certa leveza, de uma certa brisa. Aí sim, mas depois trazendo esta brisa no meu campo, vou e trabalho mais profundo, para ver onde é que é. Ok, mas não vamos entrar por aí. Isso foi uma parênteses assim daquilo como é que eu vejo as coisas. Eu não tenho nada contra o Reiki também, eu aplico, eu faço também. Também tenho os meus cursos e também tenho os meus níveis e faço. E gosto, está bem? Então pronto, também quero associar aqui com os chakras, quero fazer ligação a esta limpeza energética, em lugar de limpeza energética, como eu já tinha dito, é tomada de consciência, ah, tem muito a ver ou interliga-se muito com os chakras. Porque quando nós limpamos ou quando nós tomamos consciência dos bloqueios que estão no nosso campo, da energia estagnada, das emoções reprimidas, das palavras não ditas no nosso campo, os nossos chakras, quando limpamos isso tudo, os nossos chakras também naturalmente começam a harmonizar-se, começam a funcionar, porque a energia do momento que não flui, perdão, as chakras também não fluem. E se a nossa energia vital aqui, ou como nos outros fontes lhe chamam, agora não me vem, prana, a prana, se ela não flui, os chakras são energia também, e elas precisam de energia para fluir também não fluem, também aí os chakras também ficam bloqueados, começam a estagnar, começam a deixar de movimentar-se. E quando os nossos chakras estão harmonizados, estão equilibrados, porque nós estamos conscientes da nossa energia, estamos conscientes daquilo que está no nosso campo energético, a energia flui. E aquilo que estava bloqueado, com a energia a fluir,
começa a libertar-se, começa a limpar-se, começa a desfazer-se, começa a desaparecer, começa a desvanecer. É qual como eu digo, eu vejo a energia é como em um estado gasoso, mas o movimento dela veja como se fosse um estado líquido. É tal e qual como o rio. A água, quando a água está sujo, e nós sabemos onde é que está sujo e vamos pôr lá água, a água pouco a pouco vai começar a limpar. E se vamos pôr mais um detergente, o detergente que eu vejo é tipo a ajuda de fora, seja um terapeuta, ou seja, não sei, a respiração, a introspeção, o silêncio, a tomada, várias maneiras de tomada de consciência. Eu vejo como se fosse o detergente, ainda se vais pôr mais isso ali, muito mais rápido a sujeira vai se limpar e depois fica tudo limpo, fica tudo cristalino. Então é isso que eu estou a ver. Então pronto. Então, isso sendo dito, não precisa fazer mais nada, ah, e só tomar consciência. Só tomar consciência. E tomamos consciência primeiro estudando-nos a nós, conhecendo as nossas emoções, conhecendo as nossas capacidades, as nossas aptidões, conhecendo os nossos limites e aplicando isto tudo que nós conhecemos sobre nós. Depois, começando a perceber o que é que há à nossa volta, depois a nossa relação com aquilo que há à nossa volta, pessoas, ambientes, energia, informação, tudo o que está à nossa volta, como somos nós, como é que nos posicionamos nós em comparação a isto tudo. Quando isso acontece, nós estamos a ter o nosso poder de volta nas nossas mãos. E não precisa aí de fazermos mais proteção nenhuma, porque o nosso poder, a nossa força, a nossa tomada de consciência é o nosso poder. E não há nada em ninguém que nos possa fazer mal. Um, há momentos, sim, mesmo uma pessoa consciente, há momentos em que pode ir abaixo, mas isso nem é um passo atrás. Pelo contrário, isso parece ser um passo atrás, mas isso é um passo mais para frente, o que estamos a dar, por isso está tudo bem. Mesmo alguém que está a fazer essas terapias, o trabalho consigo e estudo, não vai dizer que a vida vai ser a partir daquele momento só rosa, porque do momento que a tua vida é só rosa, tu já não ficas nesse plano terreno, porque nós aqui neste plano terreno estamos aqui para aprender, para vivenciar, para aumentar a nossa consciência. Do momento que a nossa consciência está completa, não temos mais nada a fazer aqui. Vêm os outros que precisam tomar consciência de mais de outras coisas. Por isso, então vou dizer assim com outras palavras, não precisamos fazer nada, só precisamos libertar, mas já através de tomada de consciência e libertar aquilo que, vou dizer que não é nosso, não é nosso, mas aconteceu no nosso campo, é sim com a nossa autorização. E já nas lives também já falei sobre isso, posso-me repetir aqui outra vez muito rápido no que falo que o que não é nosso. Ele não é nosso, parece que é nosso. Por exemplo, podemos aprender medo de cães. Não é obrigatório que nós tenhamos uma experiência má com os cães, mas ouvir alguém a contar uma história que teve uma experiência muito negativa com os cães. E nós, ouvindo a história do outro, aprendemos: ai, os cães são perigosos. Então começamos a ter medo dos cães. Então este medo não é nosso. E temos que nos libertar disso, perceber, não é nosso. Porque em realidade aquilo que é nosso, é como já tínhamos referido nos outros vídeos, é positivo, é sobre a nossa capacidade, é sobre o nosso poder, é sobre as nossas aptitudes, as nossas capacidades de poder e de ser. Isso sim é nosso. As outras coisas não são nossas, mas nos acontece a nós com a nossa autorização, com o nosso permisso. Por isso não há culpado nenhum. Não é que alguém me fez, ou que alguém me disse, ou que alguém me ensinou. Não, é porque nós permitimos isso. E também muitas vezes carregamos coisas que não são nossas porque aprendemos ou somos obrigados a aprender desde pequenos, desde criança. Por exemplo, podemos aprender desde pequenos que temos que comer tudo do prato, não podemos deixar comida no prato porque há os meninos pobres da África e não têm que comer e nós estamos a desperdiçar comida. Ok, certo.
acredito com isso. Então tem que se pôr um bocadinho menos no prato para uma criança, porque depois nós queremos não ter crianças obesas, mas depois estamos a encher o prato como se fosse para um adulto. E depois ainda ensinamos a criança que não pode deixar comida no prato. E a criança acaba por comer tudo. E a criança começa a crescer com esta ideia, que não pode deixar a comida no prato. E depois cresce grande, está um bocadinho gordinha, obesa, e não consegue emagrecer porque está sempre a rolar na cabeça. Não podes deixar comida no prato, cá há pobres na África que não têm que comer. Tu não te lembras disso, mas ele está lá, está a rolar e quando deixas um bocadinho de comida no prato e jogas fora, te sentes culpado. E joguei comida fora. Na criança aprendemos muito aquilo que não é nosso e depois nós em grandes temos que nos tornar conscientes disso e libertar para o nosso bem também. E quando nós tomamos consciência e libertamos essas coisas, ganhamos mais espaço no nosso espaço, no nosso campo. E criamos espaço para novo. Muitas coisas libertamos, trazemos novo, com novas aprendizagens, mas também há muitas coisas que nós transformamos ou transmutamos noutras coisas. Pronto, vou ficar por aí, que assim vou-me esticando muito, fica o vídeo muito comprido. Eu espero que tenha sido útil e também espero que tenha gostado. Se tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta ou quer dizer alguma coisa, pode escrever lá nos comentários que vou ler e vou responder com muito gosto. E também podem partilhar com os amigos ou para que chegue para outras pessoas também que lhe possa ser útil. E também não se esqueçam de subscrever e assinar o sininho para serem informados quando eu publicar o próximo vídeo. Tá bem? Beijinhos e até a próxima!